né? Professor Juliano, Direito do Consumidor, última aula antes da avaliação bimestral, né? É o dia que eu mais gosto, é o dia que a gente, se estivéssemos no presencial, estaria fazendo piada e dizendo, olha, estamos a uma aula do dia D, né? Não dá para fazer toda essa brincadeira nesse momento, mas a avaliação vai ser tranquila conforme o momento exige. Então, esta é a última aula conceitual que cai na nossa avaliação, mas eu acredito que eu ainda vai estar postando, ou vou estar tentando marcar com vocês uma devolutiva, ou mais uma aula para que eu possa terminar o conteúdo. Meu compromisso é com você e é com o conteúdo, então, assim, a prova, a nossa avaliação, vai até publicidade no CDC. Evidentemente que deve ter uma questão, né? Acredito que não mais do que uma sobre essa aula. Mas, de qualquer forma, assistam aqui, interajam aqui comigo, tirem as suas dúvidas aqui na medida do possível, porque isso aqui é um conhecimento para a sua vida e não apenas para uma avaliação, combinado? Então, à minha esquerda está o slide aí dizendo aula 9, publicidade no CDC. Como dizia minha velha avó, partiremos do começo. Eu até acredito que o artigo 35, olha, estou com o meu Código de Defesa do Consumidor em mãos, até acredito que o artigo 35 a gente já tenha trabalhado na aula passada. Mas, como eu sou igual São Tomé, eu só acredito vendo, então eu vou tratar desse artigo mais uma vez, que daí já fica sendo como revisão para que você não possa errar em hipótese nenhuma na nossa avaliação. Então, se eu fosse vocês, eu anotaria aí nas suas anotações, nos seus rabiscos, que o artigo 35, ele diz respeito a quais são as providências, o que é que o consumidor pode exigir quando a gente tem uma oferta que não é cumprida, que esse foi o tema da aula passada, oferta no CDC. Então, o artigo 35, eu estou projetando o caput dele, está escrito assim, ó, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, veja, é o consumidor que vai fazer essa escolha. O consumidor poderá alternativamente, ou seja, você como consumidor poderá tomar essa decisão e existem alternativas à sua escolha. Então, alternativa, quais são essas alternativas, Juliano? Como é que eu vou saber? Eu te sugiro você anotar aí no seu material, para na hora que você for fazer a prova, abra uma abinha, como sua prova vai ser online, abra uma abinha e busque pelo Senado Federal Código de Defesa do Consumidor. É a Lei 8.078/1990. Ou você faça um download dela já hoje, para ficar tranquilo aí no seu desktop, né? Ou se você tiver um exemplar como eu, consulta é livre. Então, inciso 1º do artigo 35, o que é que o consumidor pode exigir se o fornecedor se recusar ao cumprimento de uma oferta? Inciso 1º, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, nos termos da obrigação. Posso acumular esse pedido de cumprimento forçado da obrigação com multa? Posso, mas, professor, nós somos de ADM, a gente não conhece muito essa questão processual do direito. Fiquem tranquilos, porque ali no Juizado Especial Civil, se você for procurar para entrar sozinho, sem advogado com uma ação, eles têm uma equipe ali da convênio com a Faculdade de Maringá que vai redigir para você esse pedido inicial. Fiquem tranquilos, essa questão processual não precisa ser preocupação para você como consumidor. Inciso 2, por que você está indo rápido? Porque isso aqui a gente já conversou na aula passada. Eu estou só relembrando que eu quero começar a aula hoje no artigo 36, na verdade. Inciso 2, aceitar outro produto ou outra prestação de serviço equivalente. Então, vejam, é uma possibilidade do consumidor e a sua escolha, em vez, né, de escolher a obrigação forçada ali da oferta que lhe foi proposta e não estão querendo cumprir, você exigir, aceitar outro produto ou outra prestação de serviço que seja equivalente à que você havia comprado. Essa é a segunda possibilidade, e o Código de Defesa do Consumidor ainda te traz uma terceira possibilidade.
rescisão do contrato. Você pode rescindir o contrato, recebendo o que você pagou monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Perdas e danos é a discussão aí de dano moral na justiça, ou lucro cessante, ou qualquer outra coisa envolvendo aqui o prejuízo que você teve aí com a oferta que não foi cumprida. Isso aqui a gente já conversou na aula passada. Hoje, aula 9, aqui seria o começo da nossa aula. Artigo 36, ele está dentro da seção 3 do capítulo 5 do Código de Defesa do Consumidor, que está escrito simplesmente da publicidade. E olha que com o artigo 36, o legislador cuidou, né, nós temos como direito, como sendo consumidores. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Embora seja um artigo muito simplório, de redação bem simples, né? Você pode estar pensando, mas por que o Juliano vai ficar demorando numa conversa como essa? Eu preciso que você consiga aqui navegar nesse conteúdo, consiga raciocinar aqui um pouquinho comigo, porque na semana que vem, na próxima terça, eu vou estar te submetendo algumas perguntas para verificar. Olha, a minha não está travando, né? As demais alguém está travando, né? Eu não fiz, aqui está tranquilo. Eu acredito que, como eu estou no cabo, né? Então, acredito que eu esteja aqui com quase a quantidade que a NET me oferta, tá vendo? Que eu poderia aqui exigir um cumprimento forçado da oferta, né? Se ela não cumprisse a oferta que está prometendo. Então, bom, espero que só a minha não esteja travando, porque daí, senão fica ruim para assistir depois com um vídeo travando, né? Eu assisti alguns lá do comecinho das nossas aulas, onde a minha internet era pior, não ficou muito legal. Hoje é um pouco mais tranquilo, porque eu já disse para vocês, eu reassisto as minhas aulas, isso não é narcisismo, mas eu reassisto para ver se realmente a coisa ficou da forma adequada. E até então, graças a Deus, eu não tenho nada a reclamar com relação ao conteúdo, está tudo muito bem exposto. Então, voltando aqui, o artigo 36, eu gostaria muito que vocês fizessem a anotação que nós, quanto consumidores, nós temos que identificar essa publicidade de forma simples e imediatamente. Eu não posso me confundir, eu não posso achar se é ou se não é. Sendo publicidade, eu, quanto consumidor, eu tenho que estar informado, eu tenho que ter essa noção, eu tenho que ter essa advertência, eu tenho que ter esse conhecimento, senão será, ou se não é uma infração ao Código de Defesa do Consumidor. E agora, deixa eu ver o que eu trouxe aqui de slides para vocês. Tem um parágrafo único ainda, ó. O parágrafo único diz o seguinte: Juliano, o que a gente faz com esses artigos? Vocês façam a anotação, na hora da prova, vocês abram a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, e consulte esses artigos. Então, se a questão está falando de oferta, procure lá o artigo 36, aliás, 30, né, do artigo 30 ao 35. Isso mesmo, Jean, esse aí é o link do Senado que abre o Código de Defesa do Consumidor atualizado. Se for da publicidade, que a questão esteja falando de publicidade, vai começar agora, ó, artigo 36. O parágrafo único diz assim, ó, o fornecedor na publicidade de seus produtos ou serviços manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que darão sustentação à sua imagem. Então, esse parágrafo único, na verdade, é uma garantia para nós, quanto consumidores. Por que é uma garantia para nós? Veja, eu não posso fazer publicidade mentirosa. Como assim? Eu não posso inventar dados científicos, eu não posso, né, fazendo um gancho aqui, eu não posso pegar um medicamento, por exemplo, aspirina, e sair dizendo por aí assim, olha, aspirina combate o Covid-19, né? Então, eu preciso de dados científicos para embasar essa publicidade. Agora, cuidado, quando eu estou emitindo uma opinião pessoal que não tem nada a ver com publicidade, quanto se eu fosse uma indústria farmacêutica, concorda? Eu quero vender melhoral infantil. Então, se eu falar por aí que melhoral infantil combate o Covid-19 e as pessoas acreditarem, eu estou vendendo. É por isso que existe essa questão da oferta e da publicidade dentro do Código de Defesa do Consumidor, para proteger você, para me proteger
quando nós estamos no papel de consumidores. O artigo 37, que é o próximo artigo, este sim, faça um grifo aí em vermelho, aí, em caixa alta nas suas anotações. O artigo 37 é o artigo que mata toda a charada e traz todo o direito que você tem como sendo consumidor. E diz assim, ó, é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Então, vejam, com um caput muito simplório, ele traz uma redação simples e que traz duas proibições muito sérias e de muita valia para nós, quanto consumidores. É proibido qualquer publicidade de ordem que seja abusiva ou que seja enganosa. Juliano, eu não sei o que é publicidade enganosa, o que é publicidade abusiva. Duas informações para você. É normal você não saber, por isso que você está aqui na minha aula. E a segunda informação, que é mais interessante ainda, você não vai ter que esquentar a cabeça com isso, porque o legislador fez questão de escrever, de legislar aí no nosso Código de Defesa do Consumidor. Parágrafo 1º, olha, está escrito, é enganosa. Eu só vou ler porque para eu ter certeza que você ouviu uma única vez, mas eu vou explicar. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário. Olha que eu coloquei em vermelho. Inteira ou parcialmente falsa. Aqui eu vou fazer uma paradinha para conversar um pouquinho com vocês. Quando eu estou falando que a informação ela será considerada, né, a publicidade será considerada enganosa, ainda que ela seja inteira ou parcialmente falsa, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que se tiver um item, então digamos que eu esteja vendendo uma máquina fotográfica para vocês e coloque lá a publicidade. Olha, essa máquina ela filma no escuro, ela tem um flash embutido, ela tem bateria de 36 horas. Coloquei lá 25 informações. Uma dessas informações seja falsa. Falsa, assim, não seja verdadeira. Ou seja, eu deixo de informar, por exemplo, que se você não deixar a bateria carregar de forma completa, você vai estragar, vai viciar essa bateria. Essa é uma informação que deveria constar lá. Como eu não coloquei essa informação, pode ser entendida que essa publicidade é enganosa. Então, anotem aí que a publicidade enganosa ela pode ser inteiramente enganosa ou um pedacinho, mas professor, era só um item no meio de tantos outros. Não importa, gente. O CDC trouxe para nós garantias de que a publicidade será considerada enganosa se tiver um itemzinho que não esteja informado, que você não tenha sido notificado da forma adequada, que você não tenha entendido do que se trata. Então, anotem isso. Seguindo ali a leitura, ó. Ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, veja, eu omiti, olha como é que o legislador foi cuidadoso aqui, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito. Aí ele descreve o que poderia ser o seu erro, com respeito à natureza, características, quantidade, qualidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Resumindo, Juliano, qualquer publicidade que engane o consumidor. Então, vejam, eu gostaria que você fizesse a seguinte anotação. A publicidade é considerada enganosa quando ela traz um prejuízo material ao consumidor. Então, a publicidade enganosa é aquela que te engana, é aquela que te traz prejuízo no bolso. Por que prejuízo no bolso? Porque se eu soubesse dessa informação, talvez eu não tivesse comprado. Então, anotem isso, que isso é muito simples. Isso vai salvar a sua questão lá na nossa avaliação, que está na lei. Artigo 37, parágrafo 1º, publicidade enganosa. É enganosa aquela publicidade que possa induzir o consumidor em erro, mas era apenas um item. Não tem problema. Se não for verdade, é considerado uma publicidade enganosa. Vamos ver que eu devo ter trazido alguns exemplos para vocês. Olha só, em 7, 8, 20 horas e 15 minutos, alguém mostrando a foto de
Que lanche é aquele? Um Big Mac, né? Nossa, que delícia, hein? Bom, eu não como lanches, então não estou nem com vontade. Mentira, claro que eu tô. Olha, alguém já passou por essa situação? Qual a situação? Ver um cartaz maravilhoso de um lanche lindo, comprá-lo, e quando ele chegar na sua mesa, ou quando você abrir o pacote na sua casa, era aquele Mochiba ali do lado, hein? Publicidade enganosa, enganou o consumidor. A outra menininha aí, ó. Não era maior, mesmo com a imagem era... Carolina, os fornecedores, eles tentam se safar aí de ações. Veja, quando eu digo tentam se safar, é porque o consumidor, assim como você acabou de colocar, é isso mesmo. A gente acredita que se tiver informação dizendo a imagem meramente ilustrativa, então o fornecedor está isento, está eximido. Não sabe por quê? Nós estamos falando de uma era que é uma era digital. Olha, você está tendo aulas online. É uma era que todo mundo tem um smartphone. Eu não vou falar nem celular, vou falar smartphone. Então, se a maioria da população, ou para não dizer todo mundo, né, tem acesso à informação, Facebook, Instagram, Twitter e uma série de outras coisas, das quais, infelizmente ou felizmente, o mundo está aí torpedeado, não tem o porquê um fornecedor colocar uma imagem aí de um produto que ele quer vender e escrever para você imagem meramente ilustrativa. Não, para o Código de Defesa do Consumidor, isso é publicidade enganosa. Por quê? Hoje a gente tem impressão em Canvas, impressão em 3D, nós temos tantos recursos com ordem acessível que não dá para aceitar uma imagem meramente ilustrativa. Para o CDC, será considerada uma propaganda, uma publicidade enganosa. Vamos ver mais algumas, que essa aula é bem gostosa. Olha esse daí, quem nunca comprou uma pizza de pepperoni, né? Olha que delícia. Gosta, né? Eu também gosto. Olha o que acontece, comprou a pizza achando que ela era recheada de pepperoni. Olha que você tirou da embalagem, olha que sobrou 3 pepperonis, míseros pepperonis. Propaganda enganosa. Olha esse outro aí, né? Publicidade, uma delícia. Como é que chamava isso aí lá do Mac mesmo? Era tortinhas, né? Opa, delícia, pura açúcar. Essa era a publicidade. Aqui à minha direita, a realidade, meio feinha, né? Essa aqui é uma das que eu mais gosto. Olha que interessante. As meninas vão entender. Cabelo armado e com frizz. Frizz, né? Então, era a leoa aí com o cabelo espantado. Aí ela usou o shampoo seda, né? Todo mundo já teve um dia shampoo na sua casa. E olha como é que ficou o cabelo dela. Sem frizz e com volume controlado. Para quem tem cabelo, como dizia minha velha avó, tonhonhon, sabe do que eu estou falando, né? Não existe a possibilidade de você usar o shampoo seda e sair do chuveiro feito pranchinha, feito escova, né? Então, isso aí é considerado, foi retirado do ar, veja, infelizmente eu não mexo bem aí no PowerPoint, nesse tipo de coisa, não editei nada. São todas informações que você pode jogar no Google, que você vai encontrar que foram retiradas do ar, foram consideradas enganosas, porque enganava o consumidor. Então, imagine você que tem o cabelo aí bem tonhonhon, compra o shampoo cedo, imaginando que vai sair do chuveiro com a pranchinha feita. Não, infelizmente isso é uma propaganda enganosa. Por quê? Porque não é assim que acontece. Ele pode até ajudar um pouquinho, não sei, mas a pranchinha feita não vai sair do chuveiro, não. Não é verdade, meninas? Olha esse é bom, hein? Esse aí os meninos vão à loucura. E, na verdade, é uma bela de um jogo de imagens, né? A hora que você olha, dá a impressão que é sexo grátis. Imagina, meu Deus do céu, o que esse cara tá me dizendo? Aí você vai ler certinho a publicidade. Está escrito assim, ó. Na compra de 2 pneus, seja qual for o seu sexo, tem a troca de óleo grátis. Então, para quem achou que era uma bela de uma besteira esse slide, foi considerado uma propaganda enganosa. Você vai dizer, mas Juliana, isso aí é um absurdo. Gente, absurdo ou não,
As pessoas gostam de brincar com a imaginação das pessoas. E veja, da mesma maneira que você ficou surpreso quando viu esse slide, se você estivesse andando ali de carro na Colômbia e visse uma placa dessas, não vou dizer que você pararia, mas vou dizer que você ficaria curioso em saber que história que é essa de sexo grátis, né? Parece brincadeira, né? Mas não sou eu que inventei, não, é isso mesmo. Gosto bastante desses aqui que lidam com brinquedos infantis, né? Quem já não foi criança e ficou sonhando ali com um brinquedo fabuloso e quando tirou ali da caixa, quando foi brincar, a coisa não era bem conforme a gente imaginava. Eu que sou lá comecinho da década de 80, né? Sei bem o que eram os brinquedos na década de 80. Então, isso aí você pode ver à minha esquerda, a esquerda da esquerda, né? É a caixa ali mostrando uma piscina com um monte de criança. Imagina, isso aí seria uma loucura, seria uma mina, né? Uma miragem quando eu era criança. Olha, um pouquinho mais aqui à minha direita, você vai ver qual é a realidade. O brinquedo não cabe sequer duas crianças. Que está, olha, na foto tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis crianças. Considerada propaganda enganosa. Essa outra é a mesma coisa, é do mesmo fabricante, também foi considerada enganosa, porque, olha, na imagem tem uma, duas, três, quatro crianças, na realidade não cabe nenhuma. Então, prejuízos de ordem financeira. Quem não conhece o Habib's, né? Quando eu era acadêmico, nossa, comi muitos anos almoço de esfirras, né? Onde hoje ali faz fundo ali com o meu escritório, onde hoje ali é a Horácio Racanelo, né? Que é aqui do lado de casa. Pois bem, o Habib's também tinha propaganda de esfirras maravilhosas. Quem não gostaria de comer uma esfirra tostadinha de carne, né? Quando você ia lá ver a esfirra, talvez não era bem isso. Então, se fosse isso, publicidade e propaganda enganosa. Olha esse outro, eu gosto bastante dessa publicidade. Você olha a embalagem ali da bolacha, ali do cookies, né? Lotado de chocolate. A hora que você abre, tem uma gotinha. Como é que os fornecedores se livraram desse problema hoje, alguém sabe? Se manifestem, estamos aqui. Alguém sabe como os fornecedores se resolveram desse problema? Então, vou contar para vocês. Vocês podem ver nas embalagens dos produtos hoje que os fornecedores colocam o peso do chocolate, entendeu? Se fosse um cookies ou uma bolacha, por quê? Ou um panetone. Porque com o peso do chocolate, ainda que ele venha numa bola só, então eu comprei um panetone de 1 quilo que tenha 200 gramas de chocolate. Se chocolate estiver numa bola só, eu não posso considerar propaganda enganosa, porque eu estou te entregando a quantidade que eu estou dizendo que possui. Num caso como esse, indiscutivelmente não tenho a quantidade de chocolate que a imagem mostra, né? Não precisamos nem ser expert aí na computação gráfica para entender que fomos passados para trás, né? Então, hoje é esse subterfúgio que os fornecedores se validam para não se enfiar aqui na propaganda enganosa. Olha esse outro aí, né? Que delícia essa bolacha. Eu quando comia bolacha, era apaixonado pelas de chocolate. Olha, aquela ali tem o granuladinho, e olha, na realidade, nem tem granulado. Que tristeza, hein? Propaganda também considerada enganosa. Vamos ver, esse aqui é fantástico. Olha só, o Papai Noel virou o coelho da Páscoa. É possível isso? Ah, mas professor, o que tem, né? A pessoa vai comer chocolate, é tudo igual. Ué, mas então quer dizer que do Natal sobrou para Páscoa? Você só reembalou ou reutilizou as forminhas? Não, não é possível. Então, infelizmente, pior que é ao contrário, né? É o coelhinho que foi reembalado como o Papai Noel. A Páscoa em abril normalmente, até dezembro está longe, hein? E chocolate vencido. Pai nossa. Esse aqui é praticamente uma charge, né? Um gato ali no meio dos coelhos. Esse aqui, hein? Quem não se lembra dessa história da Casas Bahia? Quer pagar quanto? Gente, isso gerou inúmeras ações na justiça, né? Que isso aqui entra entre propaganda enganosa e oferta. E a Casas Bahia teve, nas ações que foram impetradas contra ela teve que cumprir a oferta. Né? Então, como é que você quer pagar? Eu quero pagar em 1000 vezes de R$1.
Olha que saia justa, hein? Que o marketing aí, a empresa de publicidade colocou a Casas Bahia, hein? Eu, na época, não era nem informado, mas eu me lembro muito bem do tamanho desse problema que aconteceu aqui no Brasil. Então, propaganda enganosa é proibido, né? Aqui é uma infração legal. Vamos para a propaganda abusiva, né? Que ainda tem várias imagens que eu quero mostrar, para que eu possa ainda resolver algumas questões na aula de hoje, combinado? Então, a enganosa está no parágrafo primeiro do conceito. A abusiva está no parágrafo segundo. O artigo 37 tem só parágrafo primeiro, parágrafo segundo, e tem o parágrafo terceiro, que depois a gente vai ver, mas é simplório. O que mais nos interessa é o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. É verdade, Jonas, eu concordo, entendeu? Mas infelizmente, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor na relação política. Por quê? Porque ali aplica-se o direito administrativo, ou, em alguns casos, algumas situações ali, o direito eleitoral. Olha que pena, bem que podia. Não há relação de consumo. Então, por isso que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Olha só, eu também adoraria, penso como você. Olha lá, é abusiva, eu vou fazer sobre abusiva também. Calma, que a abusiva é legal. Ó, é abusiva, eu vou fazer a leitura, mas eu vou explicar todo o parágrafo segundo para vocês. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza. Então, quando a gente diz aqui discriminatória, nós estamos pensando em sexo, religião, cor de pele ou qualquer outra coisa que possa ser considerado discriminação. Então, é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite, olha que interessante, a violência, ou explore o medo ou superstição, olha que coisa interessante, ou se aproveite da deficiência de julgamento e experiências da criança, então aqui é um outro segmento dentro da propaganda abusiva, então tudo que se referir à criança, pera lá, você não pode brincar com a inexperiência, né, ou com a falta de experiência, ou com a falta de senso para um julgamento mais complexo de uma criança. Então, você não pode fazer propagandas que queira vender produtos para ela, que pode ser considerado abusiva. Calma que eu vou mostrar alguns casos emblemáticos aqui para vocês. Bem interessante, anote isso, ó. Desrespeite valores ambientais. Então, aqui é aquilo que a gente chama de interdisciplinariedade do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? É a disciplina do Código de Defesa do Consumidor tangenciando o direito ambiental. Olha que coisa interessante. Então, se houver uma propaganda falando, né, que não seja verdade, obviamente, de alguma situação ambiental, nós não vamos considerá-la. Calma que eu vou mostrar, Marina. Se tiver alguma informação, alguma publicidade que esteja contando uma mentira sobre o meio ambiente, ela não é enganosa, gente. Meio ambiente é questão abusiva. Publicidade abusiva. Então, cuidado. Ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial à sua saúde e à sua segurança. Então, todas as vezes que nós tivermos propagandas que não sejam verdadeiras, né? Se for verdadeira, não tem o porquê eu discutir, que não sejam verdades, mas que tratem de violência, de sexualidade, de discriminação, de valor ambiental, de saúde ou segurança do consumidor, essa publicidade será considerada abusiva. Então, pera lá que eu trouxe alguns casos bem legais para a gente. Exatamente, hoje. Então, peraí que já falo do cigarro. Aqui é uma charge mostrando o lobo, né, na pele de cordeiro, então seria mais ou menos isso. Vejam que eu trago aqui, já inicio, lembrando vocês que a publicidade infantil, ela tem essa resolução 63 de 2014, que ela traz alguns parâmetros. Nós não vamos adentrar nos parâmetros específicos, nós vamos ficar na parte geral. E na parte geral, tem algumas coisas que você vai dizer, mas eu não acho que isso aí é tão prejudicial, eu não acho que isso aí seja podendo ser considerado prejudicial à saúde. Então, tá. Estou projetando aqui uma campanha publicitária do McDonald's que foi retirado de circulação porque foi considerado uma propaganda abusiva.
Por que foi considerada uma propaganda abusiva? Veja, você colocando um bebê, né, um recém-nascido, tem cara, mamando, né? Ali é uma comparação do lanche do McDonald's com o peito de uma mulher. Você vai dizer, não, mas eu entendo que isso aí não tem nada a ver, é só um paradoxo, um paralelo. Veja, aqui nós temos várias vertentes para discutir a questão. Se eu tiver um filho aí de 4, 5, 6, 7 aninhos, e ele ver isso aí, você acha que ele tem o discernimento para entender que o McDonald's faz mal? Não, ele vai dizer, mas se o bebê está mamando McDonald's, mãe, por que eu não posso? Então, foi considerada abusiva nesse sentido, por quê? Porque ele fere a questão da saúde do consumidor, né? Ele mexe, ainda mais porque está colocando ali um bebezinho, ele mexe com a questão ali da criança, né? Do incapaz, do que não tem o conhecimento pleno ainda de julgamento ali de uma questão como essa. Foi retirado do ar. Foi veiculado durante, acho que um tempo até grande, mas depois foi retirado de circulação. Isso aqui eu gosto bastante de questão de projetar para vocês. Olha que interessante. Propaganda do Eno, né? Quem não tem Eno em casa. Olha como é que era no passado. Aquele do vidro, né? Eu lembro certinho. Dissolva em 2/3 de um copo d'água, tome Eno diariamente ou ao se sentir indisposto. Meu Deus. Você já imaginou se você for tomar Eno todos, né? Aí tá falando, tome diariamente. Então, eu posso tomar todo dia? Posso? Né? Tá dizendo, ou ao se sentir-se indisposto, eu me sinto indisposto todo dia, eu tenho preguiça. Posso tomar Eno? Se você fizer isso, vai corroer o seu estômago. Então, essa propaganda, essa publicidade foi retirada do ar porque ela feria, ela pode causar danos à saúde do consumidor. Então, vejam que o foco, que é a vertente, já no parágrafo segundo, não é mais a questão financeira, é a questão da integridade física e psicológica do consumidor. Anotem isso, que é bem importante. Trouxe essa das sandalinhas, né? Olha lá, a sandalinha que junto vem parece um Walkman, e depois a outra vem um óculos, depois a outra vem uma bolsinha, o outro ali não entendi nem o que é que vem. Mas por que isso aqui não é mais possível? Não é possível, gente, olha, da Lil Tamanquim vem junto um reloginho. Não é possível pelo seguinte, uma criança, ela não tem o discernimento dela formado. Você tem sombra de dúvidas que se eu te mostrar, olha, esse CDC aqui é a lei. Se você comprar esse outro, você ganha uma caneta. O valor é o mesmo. Qual você vai comprar? E ganha uma caneta. Você pode pegar a caneta, pode até jogar fora. Mas você quer o que tem maior custo-benefício. Criança quer sandália ou quer brinquedo? É brinquedo. Então, eu nem achei mais a propaganda, porque ela foi retirada até dos arquivos do Google, gente. Teve uma propaganda da Grendene há muitos anos atrás, eu era criança ainda, em que era para se comprar um tênisinho novo, né? Então, tinha assim, eles projetaram uma criança pegando o tênisinho velho dela com a tesoura e recortando. Daí a criança chegava no pai dela e mostrava, olha, pai, meu tênis está estragado, né? Então, quero comprar um tênis novo da Grendene. Imaginem vocês quantas crianças não picotaram os seus tênis, os seus chinelos, para poder ganhar um chinelo novo. Então, é nesse sentido que foi considerado abusiva e foi retirado de circulação. Olha esse outro aí dos gulosos, né? Quem já não viu esse reloginho, esse personagem, eu já vi. Essa daí você vai dizer, Juliano, que coisa. Então, para você ver como é que o marketing trabalha algumas questões e como é que o direito responde ao trabalho dessas questões. Você vai dizer, mas qual é o problema dessa publicidade? Vários. Por que vários? Vejam que ali essa publicidade ela explora a questão da cor de pele, porque coloca uma criança muito branca e outra muito morena, preta, né? Coloca o loirinho com cabelo cacheado e o pretinho ali com chifre. Opa, pera lá, não está correto. Não dá certo, não é assim que as coisas acontecem. Enganosa, retirada de circulação. Olha isso aí da década de 80 aí, era a publicidade daquela marca PUC, né, de roupa infantil. Você vai dizer, Juliana, eu não vejo nada. Eu vou te dizer o que a lei vê. Criança não beija, gente. Criança não namora. Se criança não beija, se criança não namora, não tem o porquê
nós termos uma roupa, uma grife de que atende a pequena e a média infância, colocando duas crianças ali de narizinho encostados, abraçados, simulando um beijo, alguma coisa desse sentido. Abusiva, retirada de circulação. Olha essa outra. Como é que é? Talento sempre que te cativar. Veja, você vai dizer, eu não vejo nada, Juliana. Gente, é a exploração sexual aí de uma criança. Olha que ela tá com uma calcinha, não tem nada na parte de cima, está com um sapato salto. Vai dizer, você está vendo coisas onde não tem. Veja, quer mexer com... Sabendo... É, é isso mesmo, né, que está escrito. Eu não tava entendendo o S. Vejam, com criança, com a inexperiência de uma criança, a gente não brinca. Você quer fazer uma publicidade com esse tom? Coloque uma maior de idade, faça qualquer outra coisa. Criança, não. Criança tem que ser respeitada, é um valor, né? É uma situação, é um ente que o Código de Defesa do Consumidor veio proteger e que é abusivo, sim. Olha esse outro, eu era criança quando eu comia esse chocolate, gente, olha que coisa interessante. Na década de 80 eu não achava nada que tinha na capa um menino negro, mal vestido, com um cigarro na mão. Isso aí era um cigarrinho de chocolate, era um chocolate redondinho, não tinha maldade nenhuma na década de 80. Eu comia esse chocolate, vendia num barzinho lá perto da minha casa, entendeu? Olha que coisa. Hoje isso aí é considerado abusivíssimo. Por quê, Juliano? Não se vincula criança a cigarro, criança aí é uma dupla vinculação, né? Você vai dizer, mas um preto não pode fazer propaganda? Claro que pode, mas não no tom pejorativo. Juliana, eu não estou vendo o tom pejorativo. Olha ali que está faltando um dente no rapaz, no menino. Na década de 80 isso não era pejorativo, mas nós estamos em 2020. Estou projetando isso para vocês em 2020. Na década de 80 não se, né, era velada a questão do racismo. Hoje é inaceitável. Então, estão vendo que isso aí foi publicidade, sim. Eu comprei esse produto, né, na minha infância eu não via, não entendi isso aí como um problema. O código é de 1990, então eu já tinha ali 12 anos, mas hoje é um problema, sim. É uma publicidade enganosa e vai ter que ser retirada de circulação. Deixa eu ver se eu trouxe mais para vocês. Olha essa outra. Que coisa. Conseguem ler? Vou ajudar vocês a ler. É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Vejam que é uma propaganda da cerveja escura, da Devassa, né? Não estou aqui fazendo campanha negativa contra a cerveja nenhuma, estou analisando apenas a questão jurídica, legal, e que foi retirada de circulação, sim. Vejam, coloca uma mulher, a mulher negra aí, veja, olha a roupa, não sei se está dando para projetar certinho para vocês, mas eu ajudo você a enxergar. A mulher está com está seminua, né? Ela está a parte de cima ali parece uma, segundo agora que eu estou reparando essa questão que está no braço dela, parece uma dançarina de cabaré. Você vai dizer, mas qual o problema? O problema é vincular a mulher negra, a uma publicidade de cerveja. É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Gente, para mim isso aí é apelo sexual. Eu não gostaria que tivesse a minha mãe, minha irmã, minha prima, minha filha vinculada a uma propaganda como essa. Pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Poxa vida, você quer fazer propaganda de cerveja? Fale de cerveja. Fala que cerveja é gostosa, fala que não dá dor de cabeça, fala que o preço dela é bom. Agora, juntar a mulher numa situação aí não é de vulnerabilidade, mas uma situação de apelo sexual, né? Por que não colocou ela ali vestida? Né? Coloca ali com uma saia blusa, um tailleur, acho que, né? Não sei como é que chama, mas não. Colocou ela em veste, parece que ela está sob um balcão, né? Não sei. Sapato de salto agulha, né? Bem alto. Considerado abusivo, sim. Olha essa outra, alguém já viu essa propaganda? Os meninos gostam bastante dela. Eu vou ajudar a ler, que não sei se dá para ler pequenininho. Se o cara que inventou a tarja da censura bebesse Skol, ela não seria assim, de comprido. Ela seria assim, duas bolas. Olha, me perdoe, ainda que pareça genial
essa propaganda, né, lembrando que a gente está fazendo uma análise aqui pelo direito do consumidor, nós estamos falando de cerveja, e eu não consigo enxergar no seio, né, nos peitos de uma mulher cerveja. Né? Eu penso que isso é uma ofensa à própria mulher. Então, pensando lá que o código que diz que a propaganda é considerada abusiva quando traz ali a questão discriminatória, a questão de sexo, né, a questão de violência, vai dizer, mas isso não tem nada a ver com violência, tá? Não tem com violência, mas você quer ver a sua irmã, sua esposa, seu namorado numa situação, uma comparação como essa? Se o cara que inventou a censura bebesse Skol, a censura seria redondinha assim? Pejorativo, né? Acho que propaganda abusiva. Deixa eu ver se tem mais. Tem. Olha, isso aqui os meninos vão à loucura. Uma vez eu coloquei isso aí na prova, o pessoal não conseguia nem fazer a prova. Vamos ler aí para você, né? Compre que eu dou para você o emplacamento grátis. Então, só que daí eu fico pensando, né? Olha, que tem a ver o emplacamento grátis com uma mulher numa posição daquela em cima da moto com aquela roupa? Feio, né? Está misturando aí a apelação da venda com a questão da mulher e uma série de outras coisas. Propaganda abusiva, não é enganosa. Enganosa é aquela que traz prejuízo de ordem financeira. A enganosa é que mexe com valores. Olha, essa, o pessoal gosta bastante dessa, né? Quem gosta aí de um leite com café. Estão vendo que essa propaganda era de café expresso? Você vai dizer, não estou vendo nada, Juliano, você está exagerando. Então, vou te ajudar a ver. Veja que nós temos um homem, né, forte, né, e pelo menos é o que parece aí essa publicidade antiga, preto, sem camisa, numa posição aí, abraçando ali a mulher e ela gostando, que também parece-me que está sem roupa, ó, não dá para ver muito bem. Falando de café, você quer comprar um café que te envolva, que te abrace, que te pegue? Sei lá. Acho que não foi a melhor ideia, hoje considerado abusivo. Por quê? Porque você pode pensar várias coisas. Ah, porque branco versus negro, homem versus mulher, forte versus magro, entendeu? É considerada abusiva toda publicidade que tenha cunho discriminatório. Então, ainda que você não ache que isso seja uma discriminação, vá pela natureza. É uma propaganda de café. O que café tem a ver com um casal abraçado nu? Parágrafo terceiro, para que a gente possa resolver algumas questões, né? Para os efeitos desse código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou do serviço. Então, a gente também considera que a propaganda é enganosa quando ela faz uma omissão. Por que ela não pode ser abusiva, Juliano? Porque para ser abusiva, eu tenho que ter o quê? Ferido um daqueles valores. E como é que eu vou ferir um valor daquele se justamente o problema dessa publicidade é a omissão? Entendem? Isso aí tá escrito, não tem como vocês errarem. Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá. Depois eu falo aqui dessa questão do Red Bull, que eu coloquei numa questão ali mais para baixo, mas eu acho que eu já posso adiantar, né? Essa questão do Red Bull, ela foi muito discutida no direito norte-americano, por quê? Porque no Brasil, não sei se passa na sua casa, mas na minha passava até esses dias na TV aberta, a propaganda dizendo assim, Red Bull te dá asas. Juliano, eu não vejo problema nenhum. E daí eu lhe pergunto, essa propaganda do Red Bull que te dá asas, ela é enganosa ou ela é abusiva? Tempo. Abusiva. Por quê, Jean? Por quê, Júnior? Acho que os dois, olha só. Vou dizer uma coisa para vocês. A nossa cultura, eu consideraria, né, e é considerado abusiva. Mas por quê? A gente tem que ter o porquê. Nos Estados Unidos, essa propaganda ela foi proibida.
Foi feito um acordo milionário entre o Ministério Público e a Red Bull para o quê? Para não chegar a ter uma sentença condenatória, porque nos Estados Unidos eles entendiam que essa propaganda atentava contra a segurança dos consumidores norte-americanos. Por quê? Porque dizia, exatamente, porque você não terá asa se você tomar Red Bull. Eu moro na 11ª laje, né, 11º andar. Se você pular aqui da sacada do meu apartamento, acho difícil você sobreviver à queda. O último que pulou ali do 10º andar morreu, infelizmente. Entendeu? Então, não existe essa possibilidade. Então, ainda que você tome uma caixa de Red Bull, você não vai ter asas. Então, aqui no Brasil, essa situação ainda está sendo veiculada, que não se acha muita coisa, mas é abusiva. Por que é abusiva? Porque fere a segurança, a integridade física do consumidor. Eu não duvido, Zana de Lara, eu não duvido, entendeu? Nos Estados Unidos é absolutamente proibido. Proibido. E deixa eu só ver uma coisinha, isso mesmo. Para a gente encerrar o conteúdo da prova e eu resolver algumas questões, só falta o artigo 38, que é muito simplório. Ué, mas e o resto dos artigos? Você não vai falar? O resto dos artigos eu vou tratar. Vou ver se o Alex me permite, né, gravar a semana que vem ou na outra, né? De qualquer forma, eu vou postar para vocês o resto da conversa, que é do artigo 38 ao artigo 54. Eu só estou dizendo que eu não vou cobrar na sua avaliação o artigo, né, 39 ao 54, porque não foi possível trabalhar aqui de forma online com vocês. Mas eu vou postar, e se o calendário não acabou ainda, né, se a gente tivermos, como eu acho que tem aula, eu vou trabalhar aqui presencialmente o resto dos artigos, e se não tiver, eu vou gravar e vou postar para você, porque meu compromisso é com o conteúdo, é com você, e não com a data da prova, com qualquer outra coisa que seja uma formalidade, do meu ponto de vista. Então, artigo 38, para a gente começar as questões, ó, porque já vão dar 47 minutos de conversa. Artigo 38. O ônus da prova, da veracidade, da correção, ou da informação, ou comunicação publicitária, cabe a quem as patrocina. Não sei se vocês se lembram, quando a gente conversou lá sobre princípios, no artigo 6º, eu dizia assim, olha, princípio do direito do consumidor é a inversão do ônus da prova. O que é isso? É o fornecedor ter que provar que o produto é defeituoso, não tem defeito, ou toda aquela circunstância. Aqui na publicidade, quem vai ter que provar que a publicidade não é enganosa, que a publicidade não é abusiva, não é você, consumidor, e sim o fornecedor ou quem veiculou. Então, essa história do Red Bull, não é você que tem que provar que está com vontade de pular porque tomou um Red Bull. É o fornecedor que tem que comprovar que esta publicidade não induz, né, por pesquisas psicológicas, por, sei lá, por trabalhos científicos, de que isso aí não induz ao raciocínio simplório de que você poderá sair voando. Então, essa seria a conversa sobre a aula 9, que seria sobre publicidade e propaganda, que o código trata da mesma, não tem diferenciação, aqui no CDC. Combinado até aqui? Porque agora eu vou resolver questões. Sim? Não? O silêncio será tratado contra vocês. Olha quanto sim, nossa, sim, 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 sim. Então tá bom. Quanto sim, né? Sim, Juliana, a gente quer mais questões. Então, ó, vamos combinar certinho para que não haja divergência. Essas questões eu tirei do banco de questões lá do sistema. Então, essas questões, elas podem voltar para vocês na prova multidisciplinar ou podem estar na nossa prova bimestral. De qualquer forma, a resolução da questão te faz estudar aqui comigo e vai entender, vai refletir, vai ver qual é a resposta correta, combinado? Então, eu não estou aqui resolvendo a sua prova, né? Que isso fique bem claro, para que senão depois vai gerar uma questão de propaganda enganosa, né? Você falou que ia fazer uma coisa e fez outra. Não, estou resolvendo questões, essas questões são do banco de dados, eu acredito que elas, por conseguinte, elas vão voltar aí para você, seja na multi ou seja na minha prova, se voltarem, você já estudou ela uma vez aqui comigo.
Aqueles que não puderam estar presentes, que assistam a nossa aula e se mantenham informados, porque a questão aqui é a matéria, concorda? É o conteúdo. Eu estou preocupado com isso. Não estou preocupado se você vai fazer prova, vai acertar 1, 2, 3 ou 10 questões, concorda? Né? Os métodos aí, a avaliação é a mesma coisa, são 10 questões, sendo 3 7 objetivas e 3 discursivas. Aquele aluno que não tiver nota vai para o exame, sei lá como é que... Procedimento normal, é só as aulas que estão online, mas vamos para as questões que é isso aqui que interessa mais para vocês. Então, vamos lá. Questão 1. Sobre o conceito legal de consumidor, é correto afirmar que, sem eu nem ler as alternativas, conceito de consumidor e conceito de fornecedor estão onde, Juliano? A gente não, né? Como é que nós vamos saber? Se você assistiu às minhas aulas, você vai se lembrar que o conceito de consumidor está no artigo 2º e o conceito de fornecedor está no artigo 3º. Assim como o conceito de produto está no parágrafo 1º do artigo 3º e o conceito de serviço também está no parágrafo 2º. Quaisquer um desses conceitos que eu te pergunte como questão aberta, está com o código em mãos. É só transcrever o que fala o artigo. Juliano, mas eu não vou ter que inventar alguma coisa? Não, nossa prova é de direito ao consumidor, é uma prova de consulta, você está com a legislação na mão. Entendem? Não há dificuldade nesse sentido. Então, só para você entender, se a pergunta ali é sobre conceito legal de consumidor, eu já vou ler para você, ó. Artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Isso diz a lei. Agora é só procurar nas alternativas. Vamos lá, ó. Letra A. Equipara-se a consumidora coletividade de pessoas, isso é verdade, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Olha, embora isso aí possa estar parcialmente correto, isso aí não me parece que é o conceito de consumidor. Então, letra B. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário intermediário. Se você está com o código aberto e viu que é destinatário final, a letra B dá para arriscar, está errado. Consumidor é apenas pessoa física, está errado, dá para ser pessoa jurídica também, né? Letra D. Apenas pessoa física ou a coletividade de pessoas que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final pode ser considerado consumidor. Veja, e as pessoas jurídicas? Né? Então, letra E. Equipara-se ao consumidor a coletividade de pessoas determinável que haja intervindo nas relações de consumo. Então, se você olhar um pouquinho mais abaixo aqui, nós vamos verificar de que o parágrafo único do artigo 2º diz assim: equipare-se a consumidora, coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Então, a correta, embora no meu ponto de vista poderia estar um pouquinho melhor as alternativas, mas veja que ela é a transcrição exata do parágrafo único. Essa questão não fui eu que elaborei, é uma questão de concurso. Então, se você estiver com o código em mãos, não tem como você fugir. O conceito de consumidor está aqui, ó, artigo 2º. Então, se essa questão não se valeu do caput, ela se valeu do parágrafo único. Eu concordo com você, que o melhor conceito era ele colocar que é pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto como destinatário final. Beleza, mas a questão quis te complicar e te colocou o parágrafo único. Mas você está com o código em mãos. Não dá para reclamar. Combinado? Então, nesta questão, por eliminação até, se você ainda tivesse dúvidas, né, seria a letra A, mas penso eu que não há dúvidas, porque as outras estão absolutamente equivocadas. Vamos para mais uma questão? Questão de número 2. Essa é ótima, eu adoro essa questão. Isso aqui parece trava-língua. Olha lá. Assinale a alternativa que traga um exemplo de produto durável e essencial e um serviço classificado como não durável, respectivamente. Então, vamos lá.
que é um produto durável? Como é que eu sei o que é um produto durável? Vai pela natureza do produto. Como assim pela natureza, Juliano? Aquele produto, ele é projetado, ele é construído, ele é vendido para um consumo ali, para um desgaste imediato? Não. Uma camiseta, por exemplo. Você vai dizer, mas uma camiseta, se você lavar todo dia, ou se você, sei lá, colocar ela na água quente ou no alvejante, ela vai estragar. Sim, mas a camiseta, ela é um bem que tem ela é durável, ele dura um determinado tempo. Não é a vida toda, mas ele não é de consumo imediato. Não é a primeira vez que eu coloquei a camiseta, ela não vai sumir. Então, um bem durável é aquele que, pela sua natureza, ele possa ser usado, né, por mais de uma vez, aí por um determinado tempo, de acordo com a sua natureza. E um bem ou um serviço não durável é aquele que, quando você acabou de usar, acabou de usufruir, ele se esgota. Então, Juliana, me dá um exemplo. Se você pegar os alimentos, né, esses gêneros alimentícios, um suco, um iogurte, um chocolate, produto de consumo imediato. Comeu, acabou. Durável ou não durável? Não durável. Prestação de serviço não durável. Lembra da nossa aula presencial? Então, quando a aula acabava, se você tivesse aprendido alguma coisa, tinha valido a pena. Se você não tivesse aprendido nada, a aula tinha acabado, azar é o seu, não tinha como voltar. Na modalidade online, passa a ser uma prestação de serviço durável, você consegue reaver as minhas aulas. Feitas essas considerações, vamos ali para as alternativas. Na primeira parte da questão, ela pede um produto durável. Então, vamos ver a primeira parte primeiro. Geladeira é durável? Então, pode ser letra A. Alimentos, é durável? Não, risca a letra B. Fogão é durável? É durável, pode ser letra C. Perfume é durável? Não é durável, risca a letra D. Violão é durável? É durável. Então, eu tenho letra A, letra C e letra E com produtos duráveis. Vamos verificar agora um serviço não durável. Então, na letra A, serviço de carpintaria. O que é carpintaria? Carpinteiro é aquele que não é nem o pedreiro, nem o marceneiro, né? Aquele que é um mix dos dois. É durável. É uma prestação de serviço, ele vai lá fazer um telhado na sua casa. É durável, não é para acabar assim que ele descer do telhado, concorda? Então, letra A está eliminada. Letra B, serviço de lavanderia. Durável ou não durável? Pela natureza. Não durável, tá certinho, Jean, né? Porque você usou a roupa sujou, é verdade. Ah, mas se eu deixar ela no guarda-roupa e não usar, veja, por isso que eu estou dizendo, a análise tem que ser feita pela natureza do produto ou da prestação de serviço. A natureza de uma roupa limpa é você poder usar ela. Se você deixar ela guardadinha lá, entendeu? Vamos, por desencargo de consciência, vamos ler a letra E, né? Tratamento dentário, durável ou não durável? Durável, pelo amor de Deus, né? Tão complicado ir no dentista. Então, a letra correta é a letra C. Produto durável, fogão. Prestação de serviço não durável, lavanderia. Estão vendo que dói mais o olho do que a análise, não é verdade? Questão tranquila. Tomara que venha lá para você acertar. Produto durável essencial, deixa eu voltar aqui. Fogão, né? Não é um produto durável essencial? Não dá para viver sem fogão? Ah, dá com micro-ondas. Gente, analise a natureza do produto, né? O fogão, dificilmente hoje, 99 ou até 99,9% dos lares no Brasil tem um fogão, ainda que seja lenha. Tô brincando. Fogão é um produto durável, sim, e essencial. Questão 3, para a gente ir embora daqui a pouco. Ah, já estou em casa, então melhor, podemos resolver todas as questões. Se determinada mercadoria apresentar um vício do produto poucos dias após a sua aquisição, o consumidor terá direito à reparação da reparação do vício. Então, veja, vício do produto artigo 18. Então, vamos lá no artigo 18. Juliana, mas você não lê as alternativas? Calma. Só que se você sair lendo as alternativas, ela vai te induzir em erro. Olha primeiro o artigo. Ó, parágrafo 1º diz assim, do artigo 18. Não sendo sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Inciso 1. A substituição do produto por outro de mesma espécie em perfeitas condições de uso. Inciso 2. Restituição imediata do
da quantia paga. Inciso 3, abatimento proporcional ao preço. Então, essas que são as condições que o consumidor pode exigir no caso de um vício após poucos dias. Lembrando que tem que submeter esse produto à assistência técnica pelo prazo de até 30 dias. Então, vamos ler? Letra A. O que pode acontecer? Diretamente pelo comerciante, por ser subsidiária à responsabilidade do fabricante. Veja, nós temos responsabilidade subsidiária no CDC? Não me lembro de ter falado isso com vocês. As responsabilidades aqui no CDC, elas sempre serão solidárias. Lembra o que é solidariedade? Eu trago para responder junto aqui comigo. Subsidiário seria primeiro eu busco um, depois eu vou atrás do outro. No CDC, a responsabilidade, onde existir, será sempre solidária, não subsidiária, porque essa daí já é do Código Civil, não teria por que a gente repetir aqui no Código de Defesa do Consumidor. Letra B. Pelo fabricante, em até 7 dias, caso a mercadoria seja essencial. Tem alguma coisa de 7 dias aqui, em questão de conserto, troca? Não tem. 7 dias, a gente não conversou, não cai na prova, é sobre o prazo de devolução das compras feitas pela internet. Artigo 49. Você pode até anotar, mas isso aí não vai cair na sua prova. Letra C. Pelo prazo de 90 dias, caso seja um produto durável. Olha, eu não sei se essa é a resposta da questão ou não, mas eu me lembro que o prazo da garantia legal, ou seja, o prazo de reclamação do produto durável, era 90 dias. Então, isso aqui está correto, eu só não sei se essa letra C é a resposta da questão. Então, vamos ler a letra D. Pelo comerciante, pela assistência técnica ou pelo fabricante, pelo prazo de 30 dias. Olha que 30 dias é a questão do prazo de assistência técnica. Então, eu vou ler a letra E e a gente depois volta a reler o enunciado para ver qual é a melhor resposta. Letra E, somente pelo fabricante do prazo de 7 dias. Letra E não dá para ser, porque não tem essa história de 7 dias. Então, nós temos duas letras ali, a letra C e a letra D, que eventualmente poderiam responder à pergunta. Vamos ver qual é a pergunta? Se determinada mercadoria apresentar vício poucos dias após a sua aquisição, o consumidor terá direito à reparação do vício, ou seja, quem é que vai resolver essa questão do vício para o consumidor? Então, na letra C diz, no prazo de 90 dias, caso seja um produto durável. Prazo de 90 dias é a questão do artigo... Tá mais para frente, né? É a questão do artigo 26, inciso 2. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca, ou seja, se acaba em 90 dias, tratando-se do fornecimento de produtos duráveis. Veja que essa letra C, ela responde de forma parcial. Vamos olhar a letra D? Quem é que pode reparar esse vício desse produto? Pode ser o comerciante, pode ser assistência técnica ou o fabricante, no prazo de 30 dias. Então, vamos ler lá o enunciado. Se determinada mercadoria apresentar um vício poucos dias após a aquisição, o consumidor terá direito à reparação desse vício. Vejam, se você voltar ali no artigo 18, você vai ver que, como o artigo 18 trata de prejuízo material, ele traz a solidariedade de fornecedor, de comerciante, de fabricante, de todo mundo. Então, qual será o direito de reparação do vício, entendeu? Quem que pode consertar esse vício desse produto? Você veja, o comerciante, assistência técnica, fabricante no prazo de 30 dias? É verdade. Por que é verdade? Porque qualquer um desses podem resolver a questão deste vício. A questão no prazo de 90 dias, caso seja um produto durável, é o prazo para reclamar. Entendeu? Não é o prazo para que você terá direito à reparação do vício, é o prazo para reclamar. Então, quem que poderá resolver essa questão do vício para você? Pode ser o comerciante, pode ser a assistência técnica, pode ser o fabricante, porque o artigo 18 diz o quê? Que todos responderão de forma solidária e o prazo para resolver esse vício é 30 dias. Se não resolver,
Aí a gente vai para as hipóteses do parágrafo 1º. Questão 4. Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Entendeu? Deixa eu até anotar. Essa questão 4, a publicidade abaixo é considerada, eu coloquei a latinha do Red Bull, enganosa, indecente, abusiva ou machista. Então, letra D, abusiva, não tenha sombra de dúvidas sobre essa questão. E, para a gente ir embora, né, para a aula não passar muito dos 60, já estamos com 65 minutos, que senão fica muito pesada para subir para o Moodle. Questão 5. Tatiana comprou uma máquina de lavar roupas. Ao usar o produto em sua casa, verificou que o ato de centrifugar estava muito lento e as roupas não eram torcidas adequadamente. Sabendo que tal produto é de uso contínuo e fundamental para a vida de qualquer dona de casa, como Tatiana, acerca do prazo da solução do problema, nesse caso é correto afirmar que... Qual que é o prazo para a solução de qualquer problema, gente? Assistência técnica? 30 dias. Exatamente. Então, vamos achar uma alternativa que se dê com isso, mais ou menos. Se trata de responsabilidade pelo fato do produto, veja, fato é defeito, então seria artigo 14, não se aplica o prazo de solução do problema. Olha, ali no enunciado não fala que ela teve dano moral, não fala nada disso. Então, é um produto comum, produto normal, a gente aplica vício do produto, artigo 18. Não marcaria a letra A. Vamos para a letra B. Deverá Tatiana aguardar até 30 dias após a entrega do produto ao fornecedor para que verifiquem o vício e assim o entreguem posteriormente em perfeitas condições de uso. E parece que essa aí responde, mas vamos ler as outras. Letra C. O prazo de solução do problema será avaliado, aplicado nesse caso, de 7 dias. Risquem, olha, não tem prazo de 7 dias, é só devolução de compras da internet, mais nada. Sendo o produto durável, o prazo para o fornecedor sanar o vício será de até 90 dias. 90 dias é o prazo que você tem de reclamação, é o prazo da garantia legal. Então, não dá para confundir prazo de garantia com prazo de solução do problema. O prazo de solução é 30 dias. Ah, mas a questão, ela traz dubiedade. Não, gente, não misturem as coisas. O enunciado é claro. Qual é o prazo para resolver o problema? 30 dias. Não, mas 90 é garantia. 90 você pode reclamar, 90 você pode fazer o que você quiser. A solução pelo fornecedor é dentro de 30 dias. Letra E. Se verifica que o produto adquirido por Tatiana é essencial e, portanto, não se aplica o prazo de solução do problema, sendo o caso de responsabilidade pelo vício de qualidade. Olha, não dá para aplicar essa questão do vício de qualidade, porque seria a questão do artigo 19, né? A questão da qualidade. Mas não dá. Sabe por que não dá? Porque mesmo que ele fala que é um produto essencial, mas só existe máquina de lavar roupa para lavar roupa? Não dá para lavar na mão? Não tem lavanderia? Não tem outra situação? Tem, né? Então, ainda que a questão traga ali, mas sabendo que é um produto de uso contínuo e fundamental para a vida de qualquer dona de casa, eu concordo, é essencial. É essencial, não, a questão fala em uso contínuo e fundamental para a vida de qualquer dona de casa. Isso é verdade. Mas você já imaginou se toda máquina que é problema, o fornecedor tem que trocar na hora? Não é isso que acontece. Então, aplica-se o artigo 18, parágrafo 1º, letra correta, letra B. Acho que essa é uma questão que eu projetei. Deixa eu ver uma coisa. Isso. Então, assim, eu resolvi mais 5 questões. Tenho certeza que essas questões estarão lá na sua prova multidisciplinar ou na nossa avaliação bimestral. Independentemente se forem as mesmas questões ou se forem outras questões, façam a prova com o código do lado. Eu desbloqueei o grupo do WhatsApp, segundo o Alex não me falou isso, mas lá na coordenação de direito foi me passar essa informação, que a gente tem que ficar como se fosse de plantão, né, para eventuais dúvidas, não é responder a questão, que possam surgir ali no desenrolar da prova.
acredito que eu não, né, não vou conseguir ficar de plantão, né, porque nem sou contratado para tanto das 8 às 22h40, mas na medida do possível, né, se eu puder, se eu conseguir, se for ali dentro do horário, eu poderia estar auxiliando, não é respondendo, não é dizendo qual é a correta, porque isso eu não vou fazer, porque seria até antiético. Então, eu resolvi questões, trabalhei uma a uma, mostrei que existe até questões parcialmente corretas, mas que não respondem de forma adequada à pergunta feita. Então, cuidado, sejam atentos, entendeu? Leem com calma, leem, façam a prova com a legislação do lado. Eu acredito que não haverá nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de problema, mas eu me coloco aqui inteiramente à disposição para o que vocês precisarem. Combinado? Posso ajudá-los em mais alguma coisa nessa terça-feira, dia 16 de junho de 2020? Combinado, estou fazendo um combinado aqui com vocês. Então, abram lá a prova, de preferência quem puder já abre de manhã, verifique, né? Então, é uma prova de consulta, é uma prova online, então verifiquem, olhem a legislação, né? Se eu puder auxiliar em alguma coisa que não seja a resposta da questão, vou auxiliar. Então, ficamos combinados mais ou menos por aqui, mas assim, tem prova na terça-feira, o ano não acaba na terça-feira, né? Se não me engano, depois ainda tem calendário, então eu vou terminar o conteúdo. Combinado? Então, já eu posto essa aula aí no Moodle e bom resto de semana para vocês. Fiquem tranquilos, né? Façam minha prova com tranquilidade, com paciência, abram a legislação, marquem aquilo que vocês entenderem que for mais adequado para responder a questão. Então, cuidado, que vocês viram que tem alternativas que, mas está no código, mas não é porque está no código que é a resposta da questão. Então, reflitam ali um pouquinho, pensem um pouquinho, com certeza vai dar tudo certo. Não esqueçam de postar lá a resposta lá daquelas questões lá que tem umas questões lá no Moodle, porque eu preciso dos 3 pontos, ô Jonathan. Então, dá uma olhadinha lá no Moodle, que tem acho que 4, 5 questões, não é, gente? Eu nem me lembro mais. Tem algumas questões ali que precisam ser postadas para mim até a data da prova. Então, verifiquem, as questões são fáceis, entendeu? São questões objetivas. Então, verifiquem, postem lá para mim. Eu vou fazer um reforço ali no grupo de WhatsApp, mas postem, eu preciso dessas questões resolvidas, eu preciso disso para contabilizar os 3 pontos para vocês, né? Não dificultem nosso encerramento, nosso final aqui de semestre, um momento tão diferente, tão ímpar que a gente está vivendo. Concorda? Então, da minha parte, me coloco 100% à disposição para resolver, para tirar dúvidas, para estar aqui do seu lado como seu professor e que a gente termine da melhor maneira possível esse semestre tão diferente que a gente viveu em 2020. Combinado? Então, fique com Deus, eu vou me despedindo por aqui e até terça-feira, eu tenho certeza que alguém vai me perguntar alguma coisa, concorda? Então, boa noite, tudo de bom, boa prova, aguardo os 10 de vocês, beleza?